Argive Fire! Voltamos com mais um episódio do Gibi Fire e desta vez estamos terminando. Desta vez estamos completando o magnífico Anel de Nibelungo. No último episódio a gente deu uma repassada, né, sobre todo o teor da HQ. E este segundo episódio eu estava reservando para a história em si, minha gente. Acho que eu comentei brevemente, né? Que são divididos entre 4 tomos, tanto na Dark Horse como na edição brasileira integral compilada pela editora Pipoca e Nanquim. O primeiro tomo seria o Ouro do Reino, depois a Valquíria, depois Siegfried e depois O Crepúsculo dos Deuses. O primeiro, o Ouro do Reino, é composto por um prelúdio, né, que seria o Odin, no caso aqui, o Voltar, né, sacrificando o olho pelo conhecimento, né, e restabelecendo uma família, que nem o mito de Odin. Mas depois entra a parte da história do Ouro do Reino, onde tem esse Nibelungo, o Albrecht, que ele tava lá trocando mais ideia com umas sereias maravilhosas e elas protegiam o ouro de seu pai, o ouro de Reno. E o anãozinho ali, o Albert, ficou apaixonadíssimo nessas sereias, né? Só que elas estavam nem aí pra esse cara, né? Além de ser feio, ele é super ingênuo, ai meu Deus. Nisso ele fica putaço e rouba o ouro delas e jura renegar o amor. Tanto que ele leva o ouro embora, né? E forja o anel, renegando todo o amor do mundo, sabe? Uma coisa bem Sauron, né? Só que um pouco mais fantabulesca e tal. Em paralelo, Voldar estava construindo o seu grande castelo Valhalla dos reinos de Asgard. E ele pediu para gigantes construírem esse castelo maravilhoso, né? Os dois irmãos gigantes. Eu não lembro do nome dos dois, mas um era o mais importante, que era o Fafnir. Completada a missão, Voltar tinha que pagar por esse castelo, que no caso era ceder uma de suas filhas, com Freya, né? E não sei por que raios Odin prometeu bem a filha que cultivava o fruto da vida eterna, né? Tinha um fruto que ela conseguia cultivar numa árvore e dava vida eterna aos deuses, né? E ela estava prometida a esses gigantes. No caso, né, eles vieram cobrar, e daí o Wotan tava numa sinuca ali, que ele prometeu, sabe? Os irmãos dela, que era, no caso, os análogos de Thor, da Freya, né? Tá tudo puto ali. Como assim? Deu a nossa família pros gigantes, né? Aí, um desses míticos, né? Que é o Flock, né? Que seria até um análogo ao Loki, né? Que é esse meio que demônio, deus do fogo, né? Chega e fala assim, ó, se vocês quiserem, tem né, o ouro, né? Muito ouro lá dos Nibelungos. E os gigantes meio que se interessam por essas relíquias. No caso, o Wotan e o Loki descem até o mundo abissal, né, dos Nibelungos, enganam o Albrecht naquelas. Isso vai junto com aquele conto original, né? Dos noruegueses lá, de Wotan ou Odin enganar o castor, né? Tipo, você consegue se transformar em tudo? Ah, é? Meu Deus! Se transforma então num passarinho. Ou, antes, né? Se transforma num dragão. Daí o cara se transforma num dragão. Meu Deus, como ele é forte. Ah, mas se transforma numa baratinha. Daí vai lá e pega a baratinha na mão, né? Sucumbindo, né? O Albert, né? Uma fábula clássica, repetidas várias e várias vezes de formas diferentes. E tá aqui no Anel do Nibelungo. Nisso, né, eles roubam o ouro de Albrecht junto com o anel. E tem uma cena, assim, até bem estranha, como se fosse torturante, né? Como se o Wotan tivesse já fisgado pelo anel, né? Lembra de outro anel que fisgava, né? Homens de poder? Mas aqui ele fica fisgado e meio que dá a entender que ele quebra o dedo até do Albrecht para pegar esse anel. E leva. Os gigantes aceitam o ouro, só que tinha ali um pequenininho. O acordo era: a gente não pode ver
uma parede de ouro que tenha um buraquinho. Se a gente conseguir ver a princesa pelo esse buraquinho, a gente vai embora com a princesa. E sobrou realmente um buraquinho. E sabe o que cabia nesse buraquinho do caraca? O anel do Nibelungo. No caso, né, até a família ali falou: pô, Tan, você tá doido? Dá esse anel logo, né? Vai salvar nossa irmã. E ele dá. E os gigantes vão embora. É bem engraçado até que parece que ele fica aliviado, assim, como se ele realmente tivesse tirado o anel do poder do Sauron do dedo dele. Ele falou: porra, tá meio estranho, agora minha família tá bem, né? E eles vão em direção a Asgard, né? A Valhalla, pela ponte de arco-íris. Muito interessante, né? Tem um desenho aqui, tem uma splash page que eles precisam da maldita ponte de arco-íris, né? E daí o análogo ao Thor, que eu esqueci o nome dele aqui, cara, ele levanta o martelo dele, dá um estrondo, summonando o trovão e as chuvas pra fazer a ponte de arco-íris. É muito épico, mas é só pra bendita ponte, mais nada. Muito estranho mesmo. Mas ok, desenho show de bola. Muito interessante também é que os gigantes brigam pelo anel, os dois irmãos. No caso, o vencedor seria o Fafnir, que mata o seu irmão e leva o anel. Muito semelhante à história de Gollum no Senhor dos Anéis, né? Então, aqui, super de novo, referência atrás de referência. Já as próximas histórias vão se calcar nos humanos. Por exemplo, de Valkyrie, né? A Valkyria vai tratar da história de amor trágica de Sigmund e Singlind, que no caso eram um casal que se apaixonou. O problema é que eles não sabiam que eles eram irmãos, né? No caso, até o Sigmund era filho de Wotan. E é descoberto, né, que eles são, assim, um fruto de incestuoso. E esse amor devia ser proibido. Tanto que Wotan pede a sua filha, Brunhild para, né, tirar as dádivas do seu filho, né? Para assim que ele morra em batalha e o incesto não aconteça mais. O problema é que Brunhild, né, a filha Valkyria de Wotan, não vê isso certo, né? Ela tem uma conexão forte com os humanos. Aí tem até uma parada bem bacana, né? Que Brunilda é filha de Erda, né? Tipo uma deusa da terra, do conhecimento, ou até da noite. Que me lembrou muito aquela parada do Sandman, né? Que a mãe de todos os Eternos seria a noite, né? Profunda escuridão. E aqui o P. Craig Russell desenhou quase que da mesma maneira, e isso me chamou bastante atenção. Mas, no caso, né, a Brunhild não faz o que o Odin pediu. O Wotan fica putaço. Ele realmente consegue destruir o seu filho, né, o Sigmund. Ele faz a sua espada quebrar. E assim, ele morre. O problema é que a Sigyn já estava grávida. E a Brunhilda que vai salvar ela com seu filho. Esse filho será Siegfried. E o Wotan vai punir a Brunhilda para ser, assim, ficar dormindo. Tem a sua dádiva imortal, né, nas chamas do Loki. Isso a gente passa pro terceiro tomo, que é Siegfried, e a gente vai acompanhar a jornada dele. Ele meio que é criado pelo irmão do Albert. Lembra do Albert, do Nibelungo, né? Ele tinha um irmão ali que criou ele no meio da mata. Esse irmão é tão meio escroto quanto o irmão. E o Siegfried tem que crescer ali. Então ele tem uma conexão muito forte com a natureza. Ele consegue falar com os animais. Ele se torna um bom forjador de armas, tanto quanto era os Nibelungos, né? Que eram excelentes forjadores. Os anões da Terra-média, no caso. Tem toda uma história ali que os irmãos Albert querem o anel de volta, então eles mandam Siegfried buscar, né, o anel que estava com o gigante Fafnir. Só que o anel corrompeu tanto Fafnir que ele virou um dragão. Um anel que corrompe alguém usando por muito tempo. Onde a gente já viu isso? Não tem outro, né? Ele forja uma espada muito poderosa, a Notung. Essa espada é tão poderosa que nem o Wotan conseguiu quebrar ela, né? O Wotan tá meio que de bituca ali. E ele tenta fazer a mesma coisa que ele fez com Sigmund, o seu pai, mas não consegue, né? A espada é tão poderosa que destrói o cajado de Wotan. E ele continua a sua missão. Derrota o dragão. Rouba o anel de poder.
meio que mata o seu próprio pai adotivo ali, que o pai adotivo queria enganar ele, queria envenenar, ele sacou as artimanhas e vai embora. Nisso ele acha a Brunilda toda adormecida e acorda com um beijo. Muito, muito Branca de Neve e os Sete Anões, né? Que também tem anões, tem a Bela Adormecida. Então tudo referenciado em vários contos. Milhões, 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 milhões. Nisso a gente chega no último ciclo, gente, que é o Crepúsculo dos Deuses e talvez o mais subjetivo de todos, tá, gente? Eu tô falando assim, em resumo, o que acontece, mas assim, na HQ, ela é um pouco difícil de sacar, tá, gente? Primeiro, por causa do discurso. Se você for vendo as imagens, até eu acho que você fica até mais fácil de entender, porque quando você vai lendo os diálogos, eles são muito cantados. Lembra que no primeiro programa eu falei que o P. Craig Russell quase que nem faz adaptação, ele faz uma transcrição do que era a obra. Então, de primeira eu elogiei. Aqui nessa parte eu já não gosto muito. Por exemplo, esses diálogos, né, que são meio que cantados, são alegóricos, então fica muito difícil de entender. Muita coisa se resumiria em uma frase e ele é cantado por várias páginas. Pra quem não tá entendendo, né, tipo na ópera lá, né, alguém canta lá, você me traíste, daí a outra, não, não traí. Aí a pessoa vai lá e repete ainda, não, você me traíste, né? Então é uma coisa super, super calcada na dramaticidade. Eu acho que isso não combina para a linguagem de gibis. Não combina nem um pouco com o nosso passo de leitura, tá? Se você tá atrás de fidelidade com o poema original, então super, tá tudo ali, né? Mas para uma história corrida na arte sequencial, eu achei que não casa muito bem. Tanto que me perde a leitura e tem coisas que eu acho que eu nem entendi. Eu tinha que voltar e reler, até pegar assim, tá, é isso que ele quer dizer, né? Talvez seja uma falta de costume minha, né, com essa linguagem arcaica. Pode ser sim, mas para mim não funciona. Outro exemplo também, assim, de literalidade, né, com o conto, é que na ópera, né, no ato, né, representado junto com a orquestra, o dragão nunca era um dragão, né, era tipo mais um largatão gigante. A gente pode especular, né, que na ópera eles queriam fazer uma coisa mais sucinta. Os gigantes também não eram tão gigantes, né, eram umas pessoas grandes, mas são chamados de gigantes por causa dos contos antigos, né? Então, algumas coisas na representação lá de 1800 ficavam um pouco junto com o que era contado na época, né? Então, às vezes não era, às vezes ficou bom lá, né? E lá devia ter ficado. Por quê? Aqui a gente vê nas páginas que os gigantes são ali de uma estatura grandinha, né? E a arte do gibi, ela podia exagerar isso. Ela podia aproveitar toda a limitação do gibi, né? Que é quase que não existe. A limitação do gibi é quase que a imaginação do artista. Então podia fazer gigantes gigantes. Podia fazer o lagarto, que seria o dragão, podia fazer um largatão gigante, né? Um dragão que cospe fogo pra caralho. Aqui tá um jacaré, né? Meia boca. Então, isso às vezes me incomoda. Quer ver? Você tem aí em mãos o do Pipoca Nanquim, veja o dragão, né? Ele é um crocodilo verde ali. E este ano de 2025, a Comic Zone tá publicando o Siegfried, que é uma versão franco-belga de um artista da França, né? Que ele realmente não parou nisso. Ele foi lá e aumentou o dragão. Cara, o dragão é do tamanho de uma montanha gigantesca. Tem alguma coisa a ver com o canto original? Não, mas pro gibi, pra linguagem da arte sequencial, isso fica muito massa, fica muito legal de ver, né? Então fica aí essas minhas críticas à adaptação de P. Craig Russell, que com certeza é um artista que podia fazer muito, mas muito mais. E finalizando então o Crepúsculo dos Deuses, que eu acho que eu não li muitas críticas, eu acho que não é muita gente que fala desse gibi por medo de, de não conseguir expressar tudo que passa, né? Mas, gente, aqui as normas já falam que os deuses estão de saco cheio, eles vão acabar com tudo, é um presságio sombrio, eles não têm mais o fruto eterno para comer. Tudo isso, gente, é assim um reflexo do que acontece, né? As corrupções de Wotan, de
prometer uma coisa, de prometer a própria família, de corromper a própria filha, de punir a própria filha pro sono eterno, né? Isso a gente tem que interpretar assim como a corrupção dos deuses não faz a pureza daquela deusa conseguir cultivar o fruto puro, o fruto da eternidade, né? Então, na corrupção dos deuses, eles também vão se decaindo, porque era isso que trazia a sua eternidade. Logo, aqui a gente vê que a corrupção dos deuses ainda é fruto por Siegfried, né, que dá o anel para sua amada Brunilda. E essa corrupção que nasceu lá com o anel vai ser, assim, a origem dele esquecer a sua amada Brunilda, da Brunilda também passar por coisas terríveis por causa desse anel, e também, assim, fica subjetivamente falando que o trauma é tão grande que ela esquece Siegfried. Pra quem leu, eu tô falando de um trauma que realmente é uma ensinação de um abuso sexual. Não fica claro no gibi, não fica claro no poema também, mas aqui fica, quando a gente lê, né, a gente consegue entender realmente que ela passou por um abuso do filho do Albert, né? Então o Nibelungo também teve um filho e ele tá atazanando por causa daquele sonho de poder, né, do pai, né, do Nibelungo, né? Isso vai causar traições, né, nesse reino onde o Siegfried está vivendo. E no último momento ele vai lembrar, né, do amor dele. Ele vai lembrar de tudo da Brunilda. E isso vai causar o seu assassinato, né, uma traição dos humanos que vai assassiná-lo. Nisso, a Brunilda também vai lembrar do seu amor perdido, tudo por causa desse anel. E ela vai devolver o anel para aquela sereia. Ela vai jogar no lago, alguma coisa assim, né? Que vai devolver o ouro do reino de volta. Ou seja, aqui tá tendo um final, assim, bem agridoce, né? Os amores foram esquecidos, porque eles estavam com o anel que foi forjado com a renegação do amor, né? Albert renegou o amor ao forjar o anel, e eles estavam ali nesses jogos, no meio desses jogos de poder, e por acaso estavam com esse anel, né? Então aqui fica a metáfora, né, que mesmo pessoas puras, né, crescendo em meios puros, às vezes vão ser corrompidos pelas outras pessoas que já eram corrompidas desde sempre, né? Mas essa corrupção pode passar hereditariamente, né, de geração a geração, e elas serem corrompidas e às vezes nem sabem por quê. Elas só estão vivendo o amor, só estão vivendo caprichos de outras pessoas malignas, né? Então, esses temas são evocados em todos os outros tomos, mas aqui eles culminam em tudo junto, né? Acordos, traições, conspirações, mortes pelas costas, né? E o sacrifício final de Brunilda, que, por acaso, é um sacrifício final que devolve o amor aos reinos. E, finalmente, né? Tendo o crepúsculo dos deuses, porque agora os deuses realmente estão morrendo. E com o fim dos deuses, a gente pode até interpretar que o amor está de volta aos homens, né? Não está relegado aos deuses e nem bloqueado pelo Nibelungo. E é mais ou menos isso que eu entendo das últimas páginas, né? As últimas páginas são essas deidades, né, indo descansar, né? É toda silenciosa, mas tem toda essa passagem, né, de assim, um descanso, mas assim, renascendo o amor, né, que são as últimas páginas, que eu gostaria até de ouvir de vocês. É uma leitura muito subjetiva, eu até confesso que para mim é um pouco complexa. Garanto que muitos tiveram outras interpretações. Então fica aqui o convite, né? Por favor, comentem, compartilhem, me digam se eu estou muito errado da visão de vocês, o que eu esqueci de comentar, porque essa é uma história para mim que devia ser muito mais fantasiosa, mas ela é calcada muito na emoção, na leitura, né, de acontecimentos trágicos, o que me tirou um pouco da obra. Eu acho que eu tava muito esperando que fosse realmente Senhor dos Anéis, e é uma coisa bem mais sublime. Muito, muito, muito mais sublime. Mas é isso que eu tinha pra falar, minha gente. Por favor, compartilhem, comentem, e a gente se vê numa próxima. Tchuc, tchuc, tchuc.